O Ana Ruth Entrevista de hoje traz a história de um empreendedor, de um empresário, que hoje comanda um dos grandes grupos educacionais do país. Um empresário que, como presidente do Grupo C Educacional, comanda mais de 300 mil alunos Brasil afora. Mas toda essa história nós vamos começar resgatando lá na cidade de Santana dos Garrotes, no estado da Paraíba. Hoje, o Ana Ruth Entrevista tem a alegria de receber e dar as boas-vindas ao empresário e empreendedor Jânio Diniz. Seja muito bem-vindo ao Ana Ruth Entrevista, seja muito bem-vindo ao IBAND. Obrigado, Ana. Vamos falar um pouquinho sobre educação no Brasil e no mundo. Falar um pouquinho sobre educação no Brasil, no mundo, mas antes da gente chegar à educação, eu queria resgatar a história do menino lá de Santana dos Garrotes, na Paraíba. Esse menino que já trabalhou como leiteiro, que já foi vendedor de picolé e hoje é um dos grandes empresários da educação do país, e eu dizia nessa abertura, comanda um grupo com mais de 300 mil alunos. Que trajetória foi essa? É interessante, eu diria que tudo isso é resultado da educação. Quando eu sou o terceiro de uma família que tem 8 filhos. Quando meus pais decidiram ir embora de Santana dos Garrotes, meu pai nunca estudou, aprendeu ali sozinho, minha mãe estudou muito pouco, e fugiu da seca como todo bom retirante nordestino naquela época, tinham 4 filhos. De lá foi para o Mato Grosso, não era nem dividido ainda os estados, para uma cidade chamada Naviraí, de Naviraí foi para Rondônia, para uma cidade chamada Pimenta Bueno. E meu pai costumou dizer que uma pessoa muito pobre, que não tem estudos, se for para uma cidade grande, os filhos ele vai morar em favela e os filhos vão estudar na pior escola que tem. Se for para uma cidade pequena no interior, onde ele tem condições de arrumar muito mais trabalho, como trabalhador braçal que ele era, os filhos vão estudar na mesma escola que todo mundo estuda, porque só tem uma. Tem chance de aprender um pouquinho mais. E aí a gente eu fiquei até os 6 anos em Naviraí, de lá meu pai se mudou para Rondônia e ficou um pouco mais de tempo. E de Rondônia ia embora estudar quando terminasse o ensino fundamental. Não tinha ensino médio na cidade que a gente morava. E aí a gente acabava vindo para casa de um parente, em João Pessoa. E de lá acabei parando em Recife. Meus irmãos vieram, o Janguê veio antes, depois viemos eu e o João. E em seguida todos os outros irmãos, até que no final os nossos pais vieram também. E com isso, a gente nunca parou de estudar. Você disse, quando eu tinha 10 anos, eu vendia picolé na rua, vendia laranja. Quando eu tinha 11 anos, eu fui trabalhar numa serraria. Não sei se vocês sabem como é que funciona a serraria. Tinha aquelas serras enormes, acumulava pó de serra do lado da serra. E a serraria pegava crianças para limpar o pó de serra para que o operador da serra, continuasse vendo o que estava acontecendo. Foi quando eu tirei a minha carteira de trabalho, que eu uso até hoje, quando eu tinha de 11 para 12 anos. E a gente sempre acreditou na educação, nunca parou de estudar. Então, quando terminava, como eu disse, em Pimenta Bueno, a gente acabou vindo para Pernambuco, para Paraíba, depois foi para Pernambuco. Eu fiz engenharia mecânica na Universidade Federal de Pernambuco, depois fiz pós-graduação em engenharia mecânica, depois pós-graduação em engenharia de produção. Fui trabalhar na indústria, fui estagiário da Baterias Moura, foi o meu primeiro estágio. Depois fui trabalhar numa fábrica de vidros, fui trabalhar como chefe do planejamento e controle da produção. Depois assumi outras áreas. Quando finalmente o Janguier estava querendo montar uma faculdade, ele tinha um curso preparatório para concurso chamado Biro Jurídico, que era o melhor curso preparatório para concurso do país. Janguier sempre foi muito empreendedor. Ele começou o Biro Jurídico de forma bem interessante. Ele foi fazer concurso para juiz e viu que não tinha ninguém que ajudasse a preparar os candidatos naquela época. Aí ele pensou, quando eu passar no concurso de juiz, eu vou montar um curso preparatório. E aí ele montou o Biro Jurídico. Ele era professor da Universidade Federal de Pernambuco, chamou os amigos dele para ensinarem com ele e nasceu o curso. Então, quando no futuro ele pensou em faculdade, eu saí da empresa onde eu trabalhava, que era do Grupo Prenan, fui trabalhar com ele para começar o projeto da faculdade. Apesar de muito cedo ainda criança começar a trabalhar, sempre acreditou que educação era, e ainda acredito que é, o único e verdadeiro veículo de mobilidade social.
E a educação muda a vida, muda a história, muda o destino, como o Janguier costuma dizer. E a gente acredita nisso e quando foi montar um projeto de montar uma instituição de ensino superior, a gente acreditou que aquilo que tinha mudado a nossa vida, a gente ia fazer um trabalho para ajudar a mudar a vida de milhares de outras pessoas. Agora, Jânio, embora você diga que a educação muda o destino, muda as pessoas, mas há pessoas e pessoas que também, a partir da vertente da educação, elas alcançaram uma posição de muito destaque e outras que se contentaram, mesmo com a vertente da educação, a um mundo mais limitado. E para eu vou chamar os irmãos Diniz, para os irmãos lá de Santana dos Garrotes, além dessa percepção da educação, o que foi de mais importante? O que foi que delimitou, o que foi que determinou essa caminhada? A educação, ela abre o caminho, ela te dá a possibilidade de enxergar um pouco mais longe, mas precisa ter o desejo e a vontade de criar, de construir e de fazer as coisas. A gente estava falando sobre educação mais cedo, as pessoas dizendo, mas o ensino superior ainda é interessante, se uma pessoa quer só trabalhar, quem tem o ensino superior ganha em média no Brasil 2,5 vezes quem tem o ensino médio. Mas se quiser parar por aí na vida, vai parar por aí. Então é preciso ter o desejo de ajudar, de construir alguma coisa, o desejo de empreender, de criar, de achar que tem espaço para ir mais longe. Isso é uma questão de vontade, de objetivo e de ter um espírito mais empreendedor. Se a pessoa quiser ter uma vida cômoda, ele vai arrumar um emprego, talvez um emprego público de preferência, que não tem nem que trabalhar muito, e vai ficar lá fazendo a mesma coisa a vida toda e vai ter estabilidade. Mas se você quiser construir uma vida um pouco diferente, você vai ter que estudar muito e trabalhar muito, muito mais do que quem trabalha com uma carteira assinada, por exemplo. A gente não consegue chegar onde chega se não trabalhar 12, 14 horas por dia e às vezes durante o fim de semana, durante muito tempo. Você, além de atuar no setor educacional, você também é o chamado investidor anjo. Esse papel de investidor anjo lhe remete lá à história de Santana dos Garrotes, Jânio? Sem dúvida. Olhando para trás, Janguier era engraxate. Quando ele tinha 10, 11 anos, ele tinha a caixinha dele de engraxate e ia lá empreender. É um empreendimento, é o primeiro trabalho e de fato é um trabalho de um empreendedor. O Brasil tem milhões de empreendedores. Quem vai para a rua vender água mineral nos sinais é um empreendedor nato. Não é só porque falta oportunidade, é porque ele tem coragem e quer criar alguma coisa. Quando a gente olha querendo criar alguma coisa, a gente faz isso. E essa história, empreendedor anjo investe em startups, investe em empresas, é olhando um pouquinho do que a gente já fez, do que a gente já foi, analisando a possibilidade do que pode ser construído. Mas fazer investimento nessa empresa é basicamente fazer investimento nas pessoas. Se a gente olha um projeto excelente com gente ruim, certamente o projeto vai dar errado. Se nós não estivermos lá ajudando a tocar, quando a gente ajuda a participar, ele deslancha um pouco mais fácil. E as pessoas dão nome em inglês para tudo. Hoje é o smart money, não é mais só o investimento. E aí vem o conhecimento do investidor anjo no projeto. Mas, acima de tudo, olhando para as pessoas, olhando para os projetos, a gente investe nas pessoas, não só nos projetos. Qual é o perfil de pessoas que lhe leva a atuar como investidor anjo? Você, obviamente, deve receber dezenas, centenas de propostas de pessoas querendo esse anjo investidor. O que é que lhe leva a optar por um e não optar por outro? Qual é esse perfil? As pessoas. Tem um mega investidor chamado Warren Buffett, talvez o maior investidor do mundo, da atualidade. Uma vez eu estava lendo um livro que conta a história dele. Ele diz que ele prefere uma empresa excepcional com uma gestão medíocre, ela vai se dar muito mal. Uma empresa medíocre com uma gestão excepcional, ela pode se dar muito bem. Então, acima de tudo, os negócios são construídos por pessoas. Mesmo que o projeto seja muito bom, se não tiver pessoas muito boas, focadas no projeto, dedicadas 100% ao projeto, ela pode dar errado. O que a gente vê muito hoje são pessoas que têm outras profissões, pensam no projeto e não se dedicam a ele, ou então que usa o investimento que tem para sua própria vida e não para desenvolver o projeto. Então, acima de tudo, a gente tem que olhar para as pessoas para entender se os projetos vão ser ou não bem-sucedidos. Interessante lhe ouvir falar sobre essa questão das pessoas,
porque há uma mística de que quando se imagina grandes empresários, olham muito os números do crescimento, os números da bolsa, as estatísticas para dar dimensão. E, de repente, eu entrevisto, estou conversando com um grande empresário do setor de educação e ele não fala de números, mas fala de pessoas. Isso. Eu já, no começo, eu olhava projetos com números muito grandes e a maior parte deles foi ruim. Não deu certo. Quando a gente olha para as pessoas, de fato, que constrói o projeto, a gente vê que ela pode ou não dar certo. O papel aceita tudo, né? A planilha de Excel aceita os números que a gente quiser colocar. A realidade é bem diferente. Então a gente precisa olhar para a realidade, olhar para as pessoas, olhar para os projetos. Essa semana eu recebi um projeto da construção de uma usina de biogás, a partir de palma, a partir dessas plantas mais do sertão. E aí, quando eu olhei o projeto, a pessoa construiu, ela não prestou atenção nem no que fez. O projeto dizia que precisava de mais dinheiro, mais recursos para colocar essa usina operacional do que o valor presente líquido do projeto teria no futuro. Então, de novo, papel aceita tudo. A gente tem que entender o projeto, ver qual é o impacto que ele tem na sociedade, se de fato ele é um projeto que tem repercussão e que tem perenidade, e aí olhar para as pessoas e depois é que a gente olha para os números. Jane, agora a gente vai olhar para o ser educacional. O que é o ser educacional para você? Educação é um projeto de vida. E a educação é um projeto que muda a vida. Há algum tempo me perguntaram a mesma coisa, eu dizia que fazer o que gosta é muito bom, e quando a gente vê que a gente faz o que gosta e o que a gente gosta ajuda a mudar a vida das pessoas, como mudou a nossa, melhor ainda. Então, eu acredito, de novo, repetir, eu já disse, educação é o único veículo de mobilidade social. De repente pode ganhar na Mega Sena, também muda as pessoas. E a educação permite que a pessoa seja empreendedora, que arruma um bom emprego, que construa a sua própria vida. Então, o projeto Ser Educacional é isso. É um projeto que, acima de tudo, ajuda a transformar as pessoas e as pessoas ajudam a transformar a sociedade. É um projeto de educação, de fato, pode fazer um mundo melhor. E falando sobre as pessoas, o Grupo Ser Educacional, ele reúne hoje, ele envolve mais de 300 mil pessoas, jovens, alunos, que estão no contexto da educação. Você, como presidente desse grupo, você sente o peso da responsabilidade de comandar um grupo que envolve 300, não vou chamar 300 mil pessoas, mas 300 mil famílias, por que não dizer? Hoje a gente tem pouco mais de 13 mil funcionários, sendo aí em torno de 7 mil professores e o resto funcionários administrativos, que estão no dia a dia ajudando a preparar tudo para que esses alunos tenham o melhor aprendizado e a melhor educação. No passado, o ensino superior ele foi focado no ensino. A gente está mudando o projeto todo para que ele seja focado no aprendizado. Há uma pressão muito grande, porque o que nós temos, acima de tudo, é uma empresa de construção de sonhos, de construção de vida. Uma pessoa vai fazer um curso superior porque ela tem um sonho, porque ela tem um objetivo, porque ela tem a necessidade de fazer alguma coisa, ela tem um projeto de vida pessoal. Então, o ensino superior, quando nós começamos há 20 anos atrás, a maior parte dos nossos alunos eram o primeiro da família que estava fazendo um curso superior. Então, significava muito para as pessoas. É sim um peso. Não é um peso que faz mal, mas a responsabilidade traz um peso de fato, a gente está com um produto que transforma a vida das pessoas. Digo que a gente vende alguma coisa do qual as pessoas são corresponsáveis. O aluno, a gente pode ter 50 alunos numa sala de aula, metade vai se dar muito bem, uns 20% não vão ser mais ou menos, e os outros não vão querer assistir a aula, não vão se preocupar com nada. Então, a responsabilidade ela é dividida com os professores, com os alunos, com a gente, mas acima de tudo a responsabilidade é nossa, porque nós precisamos construir um projeto voltado para a vocação e para a nossa missão, que é preparar o melhor profissional para o mercado de trabalho, para ajudar a desenvolver a região onde ele está inserido e para ajudar a desenvolver o país. Antes, no Brasil, quando se dizia, tem ensino superior, tem curso superior, a pergunta era essa, e já era um diferencial. E, de repente, hoje a gente vive um processo de democratização do ensino, onde as pessoas estão tendo mais facilidade para buscar esse ensino superior, e eu não estou falando, claro, só da universidade pública, mas, sobretudo,
por essa pulverização de universidades privadas. Então, se todo mundo, aspas, esse todo mundo, tem curso superior, o que vai diferenciar A de B? Olha, está muito longe de todo mundo ter curso superior no Brasil. Muito longe. O Chile aqui, por exemplo, tem mais de 50% dos jovens de idade escolar estudando. A meta do Plano Nacional de Educação, que foi construída há mais de 10 anos e foi renovada por mais 10, que agora em 23, 24 está vencendo, que deve ser renovada, dizia que era para ter um terço da população entre 18 e 24 anos fazendo curso superior. Nós estamos longe disso ainda. A gente não chega Então, nem a 30%? A gente não chega a 21, 22. Está muito longe o número ainda. Então, quando a gente fala todo mundo tem curso superior, isso está longe de ser verdade. Agora, nós hoje temos uma população com muito mais gente com curso superior do que a gente tinha há 10 anos. A gente tinha 20 anos quando começou o Grupo Ser Educacional com a Uninação em Recife. O impacto que tem quem tem curso superior, são números da OCDE no Brasil, tem uma renda média 2,5 vezes maior do que quem não tem curso superior. Isso é fato. Agora, o que está acontecendo? Está havendo uma migração. Hoje, ter curso superior passa a ser condição necessária para ter um bom emprego. No passado, não. Muito mais fácil hoje encontrar gente com curso superior. Há uma discussão no Brasil de que as pessoas trabalham em outras profissões que não a que fizeram curso superior. Eu sou prova disso, sou engenheiro mecânico. E hoje trabalho em uma função que teoricamente seria de um administrador. As pessoas mudam. E isso é uma discussão muito grande do modelo acadêmico educacional. Nós temos no Brasil, talvez um dos modelos, uma das regulações mais rígidas do mundo, em termos de modelo educacional. A gente fala da formação, da escolha. A gente diz, por exemplo, que hoje o jovem de 16 anos está decidindo o que vai ter como profissão. Esse modelo educacional do século passado foi preparado para um jovem com 18 anos entrar no ensino superior, terminar com 23, 24 anos, dependendo da duração do curso, 22, 23, mas, sei lá, no meado da década de 60, 50 do século passado, a expectativa de vida era muito menor. A aposentadoria acontecia com quanto? 45, 50 anos. Então, a pessoa terminava com 22, trabalhava por 23, 25 anos, se aposentava. Hoje, um jovem, a aposentadoria no Brasil do homem acontece com 75, o jovem decide com 16, 17 que vai estudar, entra na faculdade com 18, termina com 22 e vai trabalhar por 55 anos numa profissão que ele escolheu quando tinha 16 anos. Não vai acontecer. A gente sabe que o mundo mudou. Provavelmente, dependendo da profissão que ele escolheu, ela não exista daqui a 10 anos. Então, o que a gente tem que fazer no ensino superior, a discussão que você tem que ter não é se trabalha ou não na profissão. É fato, tem gente que faz direito porque quer fazer concurso público. Mas como é que a gente vai estar presente na vida do profissional durante toda a sua vida economicamente ativa, não no ensino superior. Como é que a gente vai fazer para que, de fato, a educação seja importante no momento em que ele vai mudar de emprego, um aprimoramento profissional, que chamam de upskilling hoje, ou quando ele for mudar de profissão, o que chamam de reskilling no inglês. Eu sou uma pessoa que tive 2 empregos na minha vida. Então, meus sobrinhos, os jovens amigos deles que eu conheço, com 23, 24, 25 anos, já tiveram 5, 6 empregos. E continuam mudando. Profissões, talvez 2, 3 ou 4 já. Jânio, nessa concepção, nessa análise que você faz, seria o caso uma vertente dos chamados cursos livres, ou seja, não aquele curso da graduação, mas outros cursos menores e que sejam mais segmentados para aquele perfil no caminhar da vida? Eu acho que as duas coisas vão acontecer. A educação continuada, que é o Long Life Learning. De fato, as pessoas elas precisam fazer. A formação básica ela é fundamental. Você não consegue sedimentar um conhecimento de um curso que foi feito em 3 dias. Não adianta ninguém dizer que eu virei o melhor administrador do mundo estudando 3 dias. Conversa fiada. Esse cara fez 4 anos de um curso de administração, ele aprendeu teoria geral, ele aprendeu as áreas específicas da formação profissional e depois ele faz um curso de aprimoramento profissional para ajudar a preparar ou ajudar a ter um conhecimento específico e uma ferramenta específica necessária para a posição que ele está atuando, para um trabalho que ele vai fazer ou para um projeto que ele vai fazer. Eu acho que isso é fundamental.
Isso é fundamental toda vez que ele tiver que fazer um aprimoramento profissional, que mudar de direção. Mas eu acho que o ensino superior ele vai amadurecer, vai mudar, ele vai ser customizado. Jornalismo, por exemplo, não faz sentido alguém que quer ser um jornalista econômico aprender jornalismo esportivo. Ele tem que fazer um curso atendendo a necessidade dele. Esse perfil, esse padrão de formação única para todo mundo vem de um tempo em que precisava de 50, 60 alunos numa sala de aula para pagar a estrutura, mais professor, mais tudo. Hoje os conteúdos estão disponíveis, então com o ensino à distância você pode ter um curso individualizado por aluno, você tem que customizar a necessidade de aprendizado daquele aluno para a empresa para onde ele vai ou para o que ele quer fazer da vida profissional dele. Mais ainda, esse aluno ele pode escolher o que vai fazer ou ainda mudar o perfil do curso. Eu acho que não faz sentido, dada a necessidade do profissional sair e arrumar um emprego ou começar a empreender na vida, passar 4 anos fazendo um curso que não está focado no que ele vai fazer. Por isso que o MEC criou os chamados cursos tecnólogos, são cursos de duração de 1 ano e meio a 2 anos e meio, até 3 anos. Então, se alguém quer trabalhar no departamento de RH de uma empresa, ele faz o curso de gestão de RH. Se depois ele quer mudar para a área financeira, porque as finanças corporativas são mais, sei lá, glamourosas ou chiques, ele vai com mais 1 ano, ele faz um outro curso superior de gestão financeira. Se depois ele quer mudar para gastronomia, ele vai e faz outro curso. Então, o que eu acho que os cursos livres são importantes, e dentro do projeto do Grupo Ser Educacional, a gente tem um marketplace para vender cursos livres também. Ele é muito importante para dar ferramentas necessárias para determinadas profissões. Mas um curso livre, ele não compõe uma profissão, ele não prepara um profissional sozinho para o mercado. Você falou sobre o ensino à distância, o famoso EAD. Muito se discute sobre o EAD em um pilar de que pulverizou o ensino superior, mas, por outro lado, muito também se debate sobre EAD na qualidade desse ensino que está chegando do outro lado da tela. O que é que você pensa sobre isso, Jânio Diniz? Tem EAD e EAD, tem profissional e profissional. A gente estava brincando, o médico que olhou para o meu pé e disse que eu podia pisar e dançar quando o pé estava com algumas roturas transfixantes, e tem o outro que chega e diz que o edema é muito sério, que eu preciso usar uma bota e mobilizar por 2 meses. Existem instituições muito sérias, eu acredito muito no EAD, eu acho que o perfil de formação, por exemplo, dos cursos do Ser Educacional é o mesmo, depende do perfil do aluno. Agora tem instituição que não entrega um curso adequado. Outro dia eu estava olhando, o nosso pessoal de marketing veio mostrar alguém ofertando um curso de EAD por R$40. Não se consegue montar uma estrutura de um curso de qualidade que atenda o profissional. Agora, em geral, a única diferença do EAD para o presencial, se o curso for sério, feito por instituições sérias que querem formar o profissional, é o perfil do aluno. O aluno do EAD ele tem que ser muito mais dedicado do que o do presencial. Ele tem que ter uma força de vontade e uma determinação muito grande, porque ele vai estar na maior parte do tempo sozinho. Agora, a grande vantagem é que ele faz o horário dele, ele estuda quando ele quiser. Se ele for dedicado, ele vai terminar o curso. Tem dezenas de cursos de EAD acontecendo no Brasil. O que não pode é dar um PDF para o profissional e dizer que aquilo é um curso de EAD. O que não pode é, num curso de enfermagem, a instituição não ter um laboratório adequado no polo para que o aluno vá lá fazer a prática exatamente como ele faz no presencial. Então, as disciplinas totalmente teóricas, elas podem ser à distância, pode ser síncronas ou assíncronas, ela pode ser ao vivo ou o aluno pode estudar sozinho, mas é teoria pura. As disciplinas práticas, o aluno tem que obrigatoriamente ir para um laboratório, dentro da instituição, fazer as aulas práticas, depois para um curso de saúde, de enfermagem, por exemplo, ele tem que ir para o hospital para fazer as práticas de hospitais com preceptores adequados que orientam na formação do aluno. Então, não é o EAD que é ruim, são os profissionais que fazem o EAD ou que estudam no EAD que transformam ele no curso ruim. Mas eu, pessoalmente, acredito muito no EAD e acho que ele, principalmente para um país como o Brasil, é uma ferramenta única de interiorização da educação. O Brasil hoje tem milhares de polos de ensino à distância. Tem polo de ensino à distância em cidades com 5 mil habitantes. Jamais uma faculdade vai chegar nesse lugar. Então, um curso de administração pode ser feito 100% à distância. Ele não precisa de nenhum laboratório, mas precisa ter uma estrutura adequada, com tutores adequados, com ferramentas de inteligência artificial,
com professores que estejam prontos e disponíveis para atender e tirar as dúvidas dos alunos. Tem que fazer as avaliações e as provas da forma como elas devem ser feitas. Então, eu não discuto se o EAD deve ou não existir. Eu acho que ele deve existir, porque é uma ferramenta de interiorização, é uma ferramenta de acessibilidade. O EAD, ele permite um custo bem menor, ele tem um custo bem menor, ele permite que um preço seja bem menor para o aluno, mas ele precisa ser bem feito. Jânio Diniz, 2 perguntas, o seu tempo é extremamente curto em Natal, mas o ser educacional, ele se expandiu também comprando pequenas universidades, pequenas faculdades. Aconteceu aqui em Natal. Aconteceu aqui em Natal, exatamente. Qual o olhar ou como selecionar a faculdade a ser absorvida pelo ser educacional? Como é que o Grupo Ser Educacional cresceu? Nossa primeira unidade nasceu em Recife, num momento em que o ensino superior privado estava crescendo. A possibilidade de ter um ensino superior privado aconteceu com a mudança da legislação e com a nova LDB, de Darcy Ribeiro ainda, que permitiu ao ensino privado ter... O que a gente fez? A gente começou em Recife com 5 cursos, depois expandiu para ter cursos de outras áreas. No passado, a gente buscava o credenciamento. Era mais importante do que tudo. Hoje, a gente consegue credenciar de forma mais fácil. Mas há 15 anos atrás, levava-se 3, 4, às vezes 5 anos para conseguir credenciar uma instituição. Hoje isso não acontece. A gente olha basicamente o perfil do mercado, a gente olha o perfil da instituição. Hoje a existência de cursos regulados, um centro universitário ele tem autonomia para abrir qualquer tipo de curso, menos psicologia, direito, enfermagem, odontologia e medicina. Então, ter 4 desses cursos, medicina é uma outra conversa, é muito mais difícil, a legislação é muito mais complexa. Esses 4 cursos são importantes, mas acima de tudo, ele tem que ter uma marca reconhecida na cidade, que faça sentido. Então, fora isso, não faz sentido comprar uma instituição em que a gente vai ter que construir a marca, construir tudo. Com o tempo, como o tempo hoje é muito mais curto para o credenciamento, então a tomada de decisão hoje é bem diferente do que era há 10 anos atrás. E o que os irmãos lá de Santana dos Garrotes, como é que eles vislumbram o daqui para frente do ser educacional, depois desses números de mais de 300 mil alunos, de um dos grandes conglomerados de educação do país? Você olha para frente agora, como é que você vê o ser educacional daqui para frente? Eu disse que a educação está mudando. A gente está construindo um ecossistema que pretende fazer parte dessa vida economicamente ativa do profissional que eu disse. A gente tem 2 opções, ou faz parte da vida universitária do aluno, ou faz parte da vida economicamente ativa do profissional. Então, o que a gente fez? Essa mudança começou há alguns anos, na pandemia a gente olhou muito. A pandemia foi um momento em que o EAD cresceu assustadoramente. Agora está voltando o presencial. A discussão de home office, por exemplo, é muito grande. Tem instituição que diz que não quer home office, eu pessoalmente acredito muito no trabalho no olho no olho. Então a gente começou a construir um ecossistema que faça parte da vida do profissional. A gente desenvolveu um marketplace que hoje vende cursos, sejam livres ou regulados. Um aluno pode fazer uma disciplina na nossa instituição, nesse marketplace, no Go Curso, e usar em outra instituição de ensino onde ele estude. Ou nós já temos outras universidades vendendo cursos dentro do Go Curso. É um marketplace que pretende vender cursos regulados e não regulados, vamos falar dessa forma, livres ou universitários. Nós investimos em uma outra empresa chamada Starline, é uma empresa que tem uma ferramenta de avaliação e de provas. Essa ferramenta ela é usada dentro dos cursos presenciais da gente, dos cursos à distância e de nossos concorrentes também. Compramos uma outra empresa, uma outra startup, uma fábrica de conteúdo que prepara cursos para o ensino à distância, mas ela também prepara cursos cursos livres para digital influencers e para influenciador. O cara por exemplo, você tem um conhecimento específico, mas não tem tempo para preparar o conteúdo e quer fazer um curso. Você vai até a Delinea, compra o conteúdo e você aplica esse curso para você. Você pode oferecer esse curso dentro das suas redes sociais, como os influenciadores fazem hoje. E outra coisa que eu acho muito importante, a gente desenvolveu uma rede social profissional, chamada Peixe 30. Peixe 30, da expressão no Brasil, que venda o seu peixe, e agora é para vender o seu peixe em 30 segundos. É uma mistura do TikTok e do LinkedIn, então é baseada em vídeos e tem ferramentas que nenhuma outra rede social tem no mundo.
o Peixe 30 ele faz um assessment para entender quais são as soft skills das pessoas, quais são as competências comportamentais, que hoje se discute que é muito mais importante até do que as competências técnicas. O profissional faz o assessment, ele coloca o seu currículo, não é um PDF, ele digita lá qual é a sua formação, quais são suas habilidades, competências, de que projetos ele participou, o que ele fez. E por trás nós temos as empresas que oferecem empregos dentro do Peixe 30. Hoje, o Peixe 30 não tá sendo divulgado, a gente vai começar a fazer isso agora. Tem aí perto de 800 mil usuários, tem mais de 2.000 empresas oferecendo empregos dentro do Peixe 30. O que a gente faz é rodar as habilidades, as competências técnicas e pessoais e entender qual é o perfil que a empresa quer. A empresa, quando vai selecionar, ela pode dizer, por exemplo, que é uma pessoa que seja vê essa rotina, que tenha uma tomada de decisão rápida e não seja emocional, que não tenha como motivador, basicamente, finanças, se quiser trabalhar numa ONG, por exemplo. Define qual é o perfil. Como nós temos as soft skills, a gente consegue entender tudo isso, as hard skills, junta, roda tudo isso e vê quais empresas dão match para que profissional. E aí, por exemplo, na série educacional, a gente só usa o Peixe 30 para seleção de profissional. Fomos selecionar um profissional há 2 meses atrás, deu 3.000 candidatos para essa vaga. Se o nosso RH tivesse que ler 3.000 currículos, levaria aí talvez umas 300 horas para ler 3.000 currículos. Então, em 30 segundos, a gente conseguiu rodar e identificar quais eram os 5 candidatos que mais se adequavam àquele perfil. Isso aumenta o grau de empregabilidade do profissional, aumenta a visibilidade dele. É uma rede social que liga profissional com profissional, profissional com empresa, empresa com profissional, e contrata o melhor profissional para aquela profissão. Então, o nível de turnover vai ser muito menor depois daquela empresa. Mas o que é mais importante para a gente nós conseguimos entender com as profissões, com as vagas sendo oferecidas, qual é o perfil que a empresa precisa e conseguimos entender qual é o perfil dos profissionais. Então, a gente sabe quais são os gaps de formação profissional que ele tem. Então, toda vez que esse profissional quiser mudar de profissão, a gente vai saber quais são os gaps. Ele pode ir lá no Peixe 30 e perguntar, olha, eu quero mudar de profissão, o que é que eu preciso aprender para atuar em determinado mercado? Até porque o perfil dos profissionais e dos empregos é diferente. Um gerente de um hotel de Manaus, que trabalha com pesca, é diferente de um gerente de hotel que trabalha aqui com turismo de praia. Então, o profissional precisa entender como é que ele se adequa a cada profissão. Então, o Peixe 30 é um pouco disso. É melhor do que o LinkedIn, melhor do que o TikTok, liga a empresa ao profissional, arruma emprego para os nossos alunos. Hoje estão arrumando emprego lá no Peixe 30. Tem 2.000 empresas, como eu disse, no Brasil todo oferecendo emprego. E, acima de tudo, as pessoas conseguem entender. Tem uma ferramenta de inteligência artificial que diz, dado o teu perfil, o teu assessment, o teu perfil pessoal e dado o teu perfil profissional, dado as tuas hard skills, a tua profissão adequada seria essa. E pode ajudar o profissional, inclusive, a escolher uma profissão que mais se adequa ao perfil dele. O Ana Ruth Entrevista de hoje, você conheceu a história de Jânio Diniz, o jovem da Paraíba, lá de Santana dos Garrotes, desde sempre, escutando o conselho, por que não dizer, a lição do mestre, do seu pai, viu na educação o caminho e fez da educação o seu próprio caminho e leva, a partir deste caminho, abrindo o caminho de tantos outros jovens, mostrando o empreendedorismo dele próprio e apostando no empreendedorismo de outros tantos. Muito obrigada, Jânio Diniz. Uma alegria recebê-lo aqui. Eu que agradeço, Ana. Prazer estar aqui. Prazer. No próximo Ana Ruth Entrevista, mais história, mais informação, mais conhecimento, mais experiência que a gente troca com você.